tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de abril de 2015, é uma sexta-feira. Esse é o verbete de número 3.367, tem 6 páginas, 44 logias e 17 máximos. O tema de hoje é mediação da aprendizagem, a especialidade é experimentologia. A nossa verbetógrafa é a Flávia Cerqueira, que é psicóloga, ela é especialista em psicologia positiva, é voluntária da Conscienciologia desde 2001, docente na Conscienciologia desde 2004 e tenepsista desde 2009. Na definologia, a mediação da aprendizagem é a interposição cognitiva reeducaciológica pautada na intencionalidade assistencial do educador, na reciprocidade interativa do aprendiz, na compreensão do significado do ato educativo e na habilidade de generalização dos conhecimentos, aspectos relevantes ao desenvolvimento mental somático do aprendente. Na pensenologia, o holopensene pessoal reeducaciológico, o holopensene propício à aprendizagem, os neopensenes, a neopensenidade. Na fatologia, a intercomunicação didática do professor situado entre a matéria, disciplina ou assunto e o próprio aluno. O ato de ampliar o benefício intelectivo aurido pelo mediado diante das experiências de aprendizado direto. A ineficiência reeducativa da simples transmissão de conhecimento. O mega-aporte vantajoso da mãe culta. Os aportes decisivos. A utilidade do diálogo cooperativo entre consciências experientes e inexperientes. A escassez da mediação da aprendizagem, ocasionando lacunas na formação cultural do educando. O regime de domesticação mútua da interaprendizagem, o objetivo final da metacognição libertária. Tem muita coisa aqui na fatologia, né? Vale a pena ler com calma. Para a fatologia, a paraperceptibilidade do mediador da aprendizagem nos acréscimos cognitivos. O emprego do parapsiquismo intelectual na dinamização da interassistência. A inspiração dos amparadores extrafísicos da função reeducaciológica. Na acabativa, na remissiologia, nós destacamos atitude educativa pró-evolução, educação infinita, fonte cognitiva, partilha do saber e tares expositiva. A educabilidade cognitiva sadia, propiciada pela mediação da aprendizagem, é condição relevante à reperspectivação do micro-universo do assistido rumo a neocognições evolutivas contínuas. Você pratica a mediação da aprendizagem a determinado público-alvo interassistencial? Qual tem sido o saldo das contribuições pessoais em prol do desenvolvimento da metacognição libertária? Na bibliografia específica, nós destacamos 3 itens. Na mega-análise da nossa equipe, nós temos intermediação, neocognição, reeducação, conteúdo, colóquio, habilidade, intelecção, interposição, compreensão, generalização, reciprocidade, educabilidade, exemplarismo, reperspectivação, compartilhamento, interassistenciologia, parapedagogiologia, experimentologia, taristicologia e matesiologia.
Para a gente começar, então, o nosso debate, a gente vai pedir que a Flávia explique um pouquinho por que você escolheu esse tema para o seu verbete. Sim, boa tarde a todos. Obrigada aí pela presença de vocês. Bom, esse tema, mediação da aprendizagem, ele foi apresentado para mim pela minha amiga Thelma Crespo, que está, inclusive, aqui presente também. Um dia, a gente conversando, eu já atuava como professora particular já há quase 10 anos, né, de várias disciplinas, principalmente para o ensino fundamental. E um dia, nas nossas conversas, ela comentou dessa teoria, né, que depois a gente pode abordar, que é a teoria da experiência da aprendizagem mediada, e do professor Hilven Forstein, que propôs essa teoria, né? E na ocasião ela comentou comigo, olha, esse processo da mediação da aprendizagem, ele tem um diferencial do ensino tradicional, porque a ideia não é focar na aquisição de conhecimentos, e sim como é que é o processo que a gente tem, ou que um aluno pode ter, para poder chegar naquele conhecimento. Qual que é o processo cognitivo envolvido naquela resolução daquele problema, ou na chegada de uma determinada conclusão. E aí aquilo me interessou muito, porque assim, muitas vezes a gente estuda várias disciplinas e a ideia é que a gente consiga, a partir das várias matérias, desenvolver uma série de habilidades, né? Mas, na verdade, essas habilidades às vezes vêm a reboque, né? Não é o foco principal. E na mediação, tem um trabalho específico, né, para isso, para justamente trabalhar com o processo da cognição, ou seja, como é que eu faço para poder ter mais eficiência no meu processo cognitivo. Isso vamos dizer assim, ensinado aos professores de modo geral, ou é uma técnica diferenciada? Como é que funciona isso na prática? Então, a mediação, até quando a Thelma comentou comigo, eu fui ir atrás mais, por exemplo, da teoria do Forstein, né? Uhum. Eu não tinha ouvido falar na faculdade sobre isso, né? Então, muitas vezes eu sou psicóloga, mas muitas vezes também os pedagogos não conhecem essa técnica, né? E, na verdade, assim, a gente pode considerar a mediação como uma qualidade especial de interação. Então, assim, existem várias formas da gente aprender. A gente aprende pelo exemplo, a gente aprende coisas, às vezes, por instrução direta, né? Mas a mediação, ela procura ampliar os benefícios daquela aprendizagem. Então, às vezes, a gente vai ter uma experiência direta, vai estudar alguma coisa, ou ler alguma coisa, mas aquilo, de fato, vai se concretizar, digamos assim, como uma aprendizagem mais profunda e mais significativa, se eu tiver uma pessoa, às vezes, me questionando, me ajudando a pensar no porquê que eu cheguei naquela conclusão, por exemplo, né? Então, assim, muitas vezes isso é feito de modo intuitivo, por vários professores, né? Agora, o interessante, quando a gente chega no nome, às vezes é de modo intuitivo. Mas quando a gente delimita um nome, por isso que é interessante a gente delimitar um objeto assim de pesquisa e dar um nome. Técnica, né? Porque é isso, né? E na definição a gente coloca os elementos. Então, assim, para ser considerada a mediação da aprendizagem de forma stricto sensu, digamos assim, a gente considera esses elementos que estão na definição e que eu cito depois ao final também nos parâmetros, né? Uhum. Mas é muito comum, às vezes, pais, professores, às vezes terem iniciativas ou abordagens de mediação da aprendizagem. Sem saber que estão fazendo isso, Exatamente. Né? Muito bem. Então, antes da gente começar aqui as nossas perguntas, nós temos alguns recados. Nós vamos ter o 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas, vai ser do dia 10 a 12 de julho, aqui no CAEC. A programação é sexta, sábado e domingo. Temos vários conferencistas, inclusive o professor Hernande Leite, que está aqui hoje. Existem campos, um campo holomnemônico intermissivo com o professor Alexander Steiner. Enfim, quem tiver interesse, a data então é de 10 a 12 de julho, e inscrições no CAEC. Está aqui, né, 3º Congresso Internacional dos Intermissivistas. E para o teletertuliano que está querendo escrever livro e quer receber algum auxílio à distância, nós vamos ter o curso Formação de Autores em EAD. É a primeira vez que a Uniescom e o CAEC promovem esse curso. É um curso com 7 módulos semanais, cada módulo é um dia da semana, que no caso seria as terças-feiras, das 20 às 22 horas, obviamente, por EAD.
Então, são vários temas que serão discutidos por 3, 6, 9, 11 autores distintos, tá? Que vão estar falando aí das suas experiências e, mais do que isso, né, de técnicas, de dificuldades, de como superar os travões e por aí vai. O diferencial desse curso é que também vão ter módulos específicos para escrita de livros também específicos. Por exemplo, como escrever uma biografia, como escrever uma autobiografia, como escrever um manual técnico ou como escrever um livro técnico e por aí vai. Já que agora os autores eles já têm experiências nisso, né? Então os que escreveram sobre esses assuntos vão estar passando aí as informações. Então quem tiver interesse, a inscrição é pelo CAEC também. Começa no dia 12 de maio, tá aí, né? Muito bem, Flávia. Fatologia, página 54, 7ª linha. Poderia aprofundar os aportes existenciais decisivos e fazer uma ligação com a autoconfiança diante desses aportes? Sim, os aportes existenciais decisivos. Esse trecho eu tirei do verbete Interação dos Recebimentos, né? Esses aportes, eles podem ser de vários tipos, né? Um deles, que é bastante relevante, é um que eu cito até anteriormente, que é o mega aporte vantajoso da mãe culta. Então, assim, ao renascer, a gente recebe vários tipos de aportes, né? Na família, a educação, o ensino formal e tudo, né? Eu destaco a questão da mãe, inclusive essa parte que eu coloco aqui do mega aporte vantajoso da mãe culta, está no dicionário de argumentos da Conscienciologia do professor Valdo, no verbete Infanciologia. E o professor Valdo sempre destaca muito para a gente a importância da mãe, né? Então, assim, a mãe é a primeira cuidadora, é a primeira pessoa que vai estar ali no contato direto com você desde o seu nascimento. Então, apesar de ter influência de várias pessoas e todas essas pessoas contribuem, né, para a nossa formação, o processo da mãe ele é bastante próximo e bastante decisivo, né? Então, se a gente pudesse assim pontuar um dos grandes aportes, a gente colocaria o papel da mãe, né? E no caso desse exemplo, né, da mãe ser culta, a contribuição ela ainda vai além, né? Porque se a mãe ela tem um nível de erudição maior ou de interesse, né, pelos estudos, ela também pode ajudar aquela criança naquele desenvolvimento, né? Questionando, trazendo mais estímulos, né, para dentro de casa, com leituras, com conversas, né? Então tudo isso é muito importante, né? Agora, vale a pena, se quiser aprofundar, ver o verbete Interação dos Recebimentos. E esse verbete do DAC, o Infanciologia, tem bastante coisa interessante que eu cito também aqui depois, no decorrer do verbete, também tem outras informações desse tema. Ok. Na fatologia, na página 54, penúltima linha. É a primeira página, né? Sim. Otimismo cosmoético na mediação da aprendizagem. Você poderia aprofundar qual técnica utiliza para melhorar esse otimismo? Então, o otimismo cosmoético, a gente pode colocar ele até como intrínseco ao processo da mediação. O próprio Feuerstein que propôs, ele se caracterizava como um otimista incorrigível, né? Porque o próprio olhar dele para a pessoa, para o aprendiz, independente da deficiência, por exemplo, que ele tenha, é um foco no potencial de aprendizagem. Então, por mais que aquela pessoa tenha alguma dificuldade, alguma deficiência em alguma área, a gente sempre tem que ter o foco traforista, porque todo mundo tem o potencial para aprender alguma coisa em algum nível, né? E esse otimismo é importante ele ser desenvolvido tanto no profissional, né, digamos, educador, quanto na própria pessoa, né? Agora, técnicas para desenvolver o otimismo. O otimismo, de fato, ele é aprendido, né? Até um psicólogo chamado Martin Seligman, da psicologia positiva, né, que eu também estudo, ele fala nessa questão do otimismo aprendido. Então, tanto a visão, isso, aprendido, por mais que a gente renasça com alguma tendência, que a gente sabe que às vezes a gente tem a tendência a ser mais pessimista ou otimista, né? Mas é possível a gente desenvolver esse otimismo. Pelo meio.
Exatamente, pelo meio, pelas experiências que a gente tem, pela forma, por exemplo, até de reforçamento de elogios que a gente recebe, né? Então, assim, todo o processo de otimismo, ele pode ser construído na infância, mesmo que a pessoa perceba que ainda perdura, digamos assim, algum pessimismo na idade adulta. É possível a gente desenvolver isso. E aí tem várias técnicas, né? Tanto na área da aprendizagem, mas também se for algo que esteja afetando o próprio humor da pessoa, às vezes é necessário às vezes fazer uma terapia, vale a pena, né, para ter mais informações também sobre isso, né, e trabalhar essa questão. Essa coisa do otimismo é sério no educador, né? Porque se o educador entra em sala de aula, e hoje já não é assim, como se diria um Abrastemp. Aí você entra numa sala de aula, se você não for otimista, é melhor mudar de emprego, né? Porque tem que ser, e realmente dá certo, porque há alunos, né, educandos, que você olha, ele não está querendo muita coisa, mas de repente aquilo vira em função de uma abordagem, de um tema que você traz, e a gente se surpreende, né? E depende bem do olhar mesmo do educador. Tem uma teoria que chama efeito Pigmalião. Quem quiser pesquisar também pode dar uma olhada na internet. Foi bem interessante. Eles fizeram uma pesquisa e eles, na verdade, eles pegaram uma turma de alunos e aí eles dividiram aqueles alunos no meio e falaram com os professores o seguinte: olha, metade dessa turma, desse pessoal aqui, ele é tipo superdotado, assim, alto nível de eficiência cognitiva. E a outra metade é tipo normal, né? Então, o simples fato, na verdade, eram todos mesmo nível, tá bem? Então, tipo, mesmo nível, digamos, se fosse fazer um teste de QI, teoricamente não teria diferença nenhuma. Só que o fato deles terem falado para os professores que aquela metade daquela turma tinha um nível diferente, né, de funcionamento cognitivo, fez com que os professores dessem mais atenção para aquela turma, se dedicassem mais. E o que aconteceu no final de um tempo? Aquele pessoal realmente, depois fizeram a testagem e eles realmente aparentaram, digamos assim, um funcionamento cognitivo superior, sendo que no início era tudo equivalente. Então, assim, essa condição do olhar do educador é realmente muito sério, decisivo. Né? E tem um outro conceito também na psicologia que é próximo, é a tal da profecia autorrealizadora, né? Ou seja, você fica tão, às vezes a própria pessoa, né, tão pensando que ela não é capaz, e aquilo acaba se concretizando. Então, assim, a gente não tem muita saída quanto a isso, né? É uma questão da gente se posicionar. Então, acho que assim, a principal técnica, e eu falo assim, no caso dos adultos, né, do otimismo, é assim, não tem saída com o pessimismo. Você tem que ter uma visão otimista de você mesmo, senão você vai ficar estagnado, né? Não vai para frente. E o educador tem que ter, porque senão, por favor, né? Que nem o médico também. O médico tem que ser otimista, não é? Senão, como é que ele vai lidar com o paciente? Exatamente. Existem certas... O ideal é sempre ser otimista, mas existem certas profissões que eu acho que isso é mais relevante, né? Na hora da abordagem, né? E só para destacar também, Mabel, estou lembrando aqui, o próprio Forster, ele trabalhou com várias crianças que na época eram consideradas assim deficientes intelectuais, porque elas não tiveram um nível de estimulação ou de mediação adequada. Então, assim, ele trabalhou com crianças que eram órfãs do Holocausto, né, de vítimas do Holocausto, né? Os pais faleceram e elas ficaram sem nenhum tipo de estimulação. E aí estava numa época do auge dos testes psicológicos e tudo, e começaram a testar essas crianças, e elas eram categorizadas como deficientes intelectuais. Aí ele falou, eu me recuso a considerar essas crianças deficientes e vamos fazer um trabalho de mediação com elas. Então, o fato de ter essa visão otimista, de falar, não, vamos trabalhar em prol do desenvolvimento dessas crianças, né, e desenvolver um programa educativo para isso, fez com que o resultado, ao final, fosse completamente diferente daquilo que tinha dado antes, né. Tecnologia, página 55, primeira linha. A técnica didática de adequar a comunicação ao contexto cognitivo do receptor. Como melhorar essa didática? Poderia explicar? Sim, essa questão da adequação da comunicação é muito importante, assim, tanto com relação ao conteúdo quanto à forma da comunicação, né?
Então, assim, para a gente chegar nessa adequação de modo mais preciso, é preciso a gente conhecer mais aquela pessoa que está na nossa frente, né? Então, a gente precisa conhecer o perfil cognitivo da pessoa para a gente poder adequar a nossa comunicação. Em muitos casos, a gente vai adequar em decorrência, por exemplo, da idade. Então, dependendo da idade, você aborda uma mesma questão de um jeito mais superficial ou mais simples, e dependendo da idade, mais profundo ou mais complexo, né? Dependendo, por exemplo, aí no caso dos adultos, né, dependendo da profissão, você vai adequar o seu discurso dependendo da profissão daquela pessoa. Às vezes você consegue também dar exemplos mais específicos relacionados à realidade dela, né? Então, assim, nesse processo, é um processo realmente de descoberta ali. Naquele momento de interação, você vai vendo como a pessoa funciona. E procurando adequar também, a gente pode considerar o próprio processo da linguagem, do histrionismo, dependendo do caso, numa criança, né? Então, às vezes, você tem que dar ênfase para determinado assunto, você faz um gestual e usa um tom de voz diferente, chama atenção, né? Então, assim, são vários elementos que a gente pode considerar nesse item. Né? Ok. Pois não. Flávia, eu acho muito interessante essa questão das transposições que os pesquisadores fazem diante de um tema proposto, uma teoria, alguma coisa da SOCIM, e a abordagem pelo paradigma consciencial, né? Eu, particularmente, tenho um interesse assim, bem nítido sobre essa transposição. E nesse caso seu é bem típico, né? Você se apropriou, fez uma abordagem de alguma coisa proposta por um cientista de fora e inseriu e fez a leitura da sua vivência pelo paradigma consciencial, né? E eu achei que ficou bem bacana, bem interessante, assim, bem rico, né? Principalmente assim o detalhismo, né, Mabel? Sim, tem muita coisa. Mas eu queria que você colocasse assim para a gente que pontos que mais chamaram a atenção de você na sua condição de consciencióloga, abordando essa proposta, né? O que você acha, assim, por exemplo, você colocou a questão da inteligência evolutiva, por exemplo, essa questão do próprio parapsiquismo, como é que você vê isso? Isso é interessante, até porque assim, eu tenho experiências de alunos que inclusive são aqui da Conscienciologia também, né? Então, assim, nas próprias aulas que a gente usa a mediação da aprendizagem, a gente pode dar exemplos da nossa vivência aqui da Conscienciologia, né? Então, o que eu percebo, por exemplo, em alguns casos, é até um amparo de função diferente, que tem relação com aquela pessoa em específico. Porque, assim, a gente sabe que tem um amparo de função específico pessoal, digamos assim, né? Que atua dependendo da nossa função assistencial. Isso pode acontecer. Agora, é interessante você ver a variação do amparo dependendo do assistido que está na tua frente, né? Em determinados contextos, isso ficava bastante nítido. Então, assim, tem uma experiência com uma aluna que eu tive, que nitidamente, assim, insights específicos daquilo que eu falava, eu sabia que não era eu que estava falando, assim do ponto de vista prático. Porque até algumas ideias eram novas para mim mesma. E eu estava colocando aquilo e aquilo estava me esclarecendo e esclarecendo a ela também, né? No caso, a aluna. Então, eu acho que isso enriquece demais, porque é isso que eu estou falando, é a conjugação do amparo, né? O amparo que já está com você, que tem relação com aquela função, junto com o amparo da pessoa. E aí você vê a pessoa transformando, às vezes, a fisionomia, sabe? Até o modo, assim, do gestual da pessoa mudar, né? É bem interessante. Essa questão mesmo da interassistencialidade permeando, né? Permeando, exatamente. Bem bacana. Que é muito interessante, tem muitas linhas de convergência, não é? Com o que a gente estuda pela Conscienciologia. Por exemplo, isso que você falou logo aqui no início, no princípio, não é? Aquele princípio anti-elitista de toda consciência ter algo a aprender e a ensinar, não é? Que é bem nessa linha. É exatamente isso. Bacana, Flávia, parabéns aí.
pelo verbete. Agora, Dulce, não é fácil fazer essa transposição, não. Mabel, e por isso é que é interessante. Porque geralmente você minimiza ou altera um dos lados, né? Exatamente. Então, é por isso que eu acho bem interessante, bem pertinente essa transposição que ela fez. Ela fez, porque não é muito fácil, não, né? Às vezes a pessoa, é isso que você está comentando, a pessoa puxa a brasa para um lado, quer encaixar aquilo ali, e em geral é um diálogo que é o que fica mais apropriado, né? É justamente essa interação, esse diálogo dos paradigmas e um entrosando com o outro e, claro, você tem uma terceira condição, obviamente. Né? A tendência é ter uma terceira condição. E mesmo assim, no caso, por exemplo, dos alunos que não são, né, da Conscienciologia, são pessoas, né, da SOCIM que eu atendo normalmente. Como a gente tem um foco na assistência, e a gente, assim, eu fico muito atenta no processo do amparo. Tanto antes das aulas, na preparação, antes, tipo, eu estou me dirigindo para o trabalho. Já aconteceu de eu estar aqui na Felipe Vancher, indo atender uma determinada criança, e estar pensando naquilo. Uma das coisas que eu faço, assim, até no carro eu não gosto de botar som, nem nada, porque eu estou bastante concentrada, eu já estou focando no processo do amparo, né? Porque a pessoa está ali para ser atendida e eu estou ali para fazer o meu melhor, né? Então, já aconteceu, às vezes, no próprio trajeto, de me vir uma ideia completamente assim, eu não estava pensando naquilo, completamente diferente, de eu fazer um determinado teste com uma criança. Que foi uma coisa que eu aprendi quando eu fiz o estágio de neuropsicologia em Brasília, que eu era estudante há mais de, sei lá, uns 13, 15 anos atrás. E eu não tinha mexido mais com aquilo. Mas aí me veio na mente uma breve testagem, eu falei, eu tenho que fazer isso com esse aluno. Chegamos, então, na sessão, fiz com ele uma testagem que é uma coisa simples, que é você repetir números. Então, por exemplo, 3, 6, 9, 12, e pedir para a criança repetir. E depois fazer isso ao contrário. E eu percebi, a gente estava nas primeiras sessões, eu percebi que ele tinha dificuldade de manter aquela sequência. Aí, na hora, eu troquei informações com uma amiga minha, psicopedagoga, a Rita Sawaia, talvez alguns de vocês conheçam. Aí ela falou, Flávia, isso está parecendo, a gente precisa de uma fono avaliar essa criança, mas isso está parecendo dificuldade de processamento auditivo. E aí, o que eu fiz? Na hora, eu fiz um encaminhamento e ele foi resolver lá as coisas dele com a fono, entendeu? Mas, assim, foi uma inspiração eu dirigindo, indo para o atendimento. Então, assim, eu acho que uma das coisas que é mais importante para o processo assistencial é a nossa abertura de você pensar assim, esse meu tempo ele está sendo ocupado com essa pessoa, o meu foco é fazer o melhor para ela, né? E aí, com isso, o amparo ele acaba se aproximando de você e você acaba tendo ideias, né, do que fazer, né? Então, pelo menos eu procuro pautar assim, meu trabalho eu fico muito atenta nesse sentido, né? E não só no trabalho eu falo, porque a mediação ela pode acontecer no nosso cotidiano, né? Então, no dia a dia, se a gente para, né, diante de uma pessoa e procura pensar o que eu poderia falar para ajudar essa pessoa, muda completamente, assim. Às vezes você vai perceber um acoplamento diferente, vão vir ideias que não são usualmente suas, e que você vai falar e a pessoa, nossa, mas isso se encaixa completamente no que eu estou precisando ouvir agora. Já tive feedbacks assim, né? Então você fala, não, de alguma forma a gente está tendo algum tipo de inspiração. Estou me predispondo a ter uma inspiração específica, né? Eu até coloco na parafatologia, quando a gente coloca do parapsiquismo intelectual, né? O emprego do parapsiquismo intelectual na dinamização da interassistência. Então é isso, né? É o processo da inspiração extrafísica mesmo, né? Naquele processo. Flávia, já que nós já estamos aí uns minutinhos conversando, eu queria pedir que você explicasse um pouquinho esses parâmetros, antes de eu continuar com as perguntas, que eu acho que vai ajudar. Como é que funcionam esses parâmetros nesse trabalho? Que estão na página 57 e 58. Isso. Esses parâmetros, eles aparecem de forma bem resumida na definição, né? Então, quando eu coloco na definição a intencionalidade, a reciprocidade, o significado e a generalização, que seria a transcendência, eles estão constando justamente na definição, porque são esses 4 parâmetros que caracterizam, de fato, a mediação da aprendizagem, né? Então, falando de cada um deles, a intencionalidade.
né? Assim como a gente coloca aqui, a intencionalidade do mediador, ela é assistencial. E, além disso, ele tem um qualificativo nessa intencionalidade, que, assim, o mediador, ele quer entender como é que aquele aluno está pensando. Então, assim, o foco não é resolver o problema. Resolver o problema, o exercício, digamos assim, aquilo é uma desculpa. O foco não é esse. O foco é como é que é o processo. Como é que ele usa o cérebro dele? Como é que ele está usando as funções cognitivas dele para resolver aquela questão? Então, esse é o foco. E ele vai procurar entender e aquilo não vai ficar só com ele. A ideia é que o próprio aluno entenda como ele está pensando. E aí a gente vai dando feedbacks. Então, por isso que é interessante, eu gosto das ideias do Forster, porque assim, ele categorizou várias funções cognitivas. Então, ele compreende a nossa cognição como entrada, elaboração e saída. Então, e tem várias funções cognitivas em cada uma dessas etapas. Por exemplo, na entrada, a gente tem que ter percepção clara e precisa daquilo que a gente está observando, para resolver de forma adequada. Então, muitas vezes, por exemplo, o aluno ele vai muito rápido e não viu os detalhes importantes, aí eu vou pontuar e falar, olha, nesse caso, você não teve uma percepção precisa dessa informação. A gente precisa ter mais atenção com relação a isso. Ou vamos realizar, então, uma busca sistemática? É outra função cognitiva. O que é a busca sistemática? A gente vai, por exemplo, no jogo dos 7 erros, isso às vezes é treinado. Você vai buscar os erros, você não pode ir buscando no papel de forma aleatória, daqui a pouco você nem sabe se você já contou aquele erro ou não, né? Então, você vai, por exemplo, da esquerda para a direita e de cima para baixo, então nós vamos sistematicamente varrendo a folha, para não perder nenhum detalhe. Então, esse processo, ele é colocado para o aluno. E a intenção é essa, que ele aprenda a fazer isso. Né? Mas então, é só assim, meu sonho de consumo. Você ensina isso onde? Essa santa ajuda. Aonde acontece isso? Na sala de aula? Como é que é isso? Então, esse é um sonho de consumo, sim, né? Sim. Posso até dar um exemplo pessoal, depois a gente continua os parâmetros que a gente tem que continuar. Quando eu estava estudando, né, depois eu entrei no cursinho para entrar, para passar no vestibular, eu tive 4 meses de cursinho que minhas notas assim no vestibular tipo triplicaram. O que acontece? Eu adquiri conteúdo, conhecimento novo? Não. Aquilo tudo, muita coisa eu já sabia. Qual foi a diferença? Por exemplo, meu professor de matemática, então pegando um exemplo prático de sala de aula. Ele começou a aula, ele para mim é um mediador assim, maior da aprendizagem. Talvez ele nem soubesse, né, da teoria. Mas ele começava as aulas com exercícios de lógica. Não tinha nada a ver com conta. A gente fazia aula de matemática, mas não fazia nenhum cálculo. Porque eram exercícios de lógica, de raciocínio lógico. E tem vários, hoje em dia tem até livros sobre isso, né? Você pega os desafios, enigmas para poder resolver. Então a gente passava aulas fazendo enigmas e resolvendo desafios. E aí, depois a gente entrou na parte mesmo do conteúdo da matemática. E aí ele usava aqueles princípios na matemática. Então, assim, nós temos que resolver então essa questão. Vamos colocar aqui tudo que a gente tem de informação. O exercício está dizendo que tem isso e isso aqui. Então, vamos escrever? Porque às vezes o aluno olha para aquela equação enorme e fala, eu não sei nem por onde começar. Espera aí, vamos dividir em partes menores, né? Tem a ver com função cognitiva. Vamos separar então. Ele está dando isso de informação, dando aquilo outro. Então se a gente relacionar esse dado A com esse dado B, será que a gente chega a alguma conclusão? E se relacionar o dado A com o dado C? A gente chega a alguma conclusão relativa a isso? E aí aquilo parecia que ficava fácil. Falava, gente, um exercício totalmente complexo, ele fazia aquilo ficar fácil. Por quê? Ele trabalhou com a gente antes várias funções cognitivas para a gente poder chegar naquilo. Então, assim, é o que a gente estava comentando no início. A gente entende a dificuldade do professor em sala de aula porque ele tem um currículo para poder dar conta, ele tem um conteúdo para poder ministrar, né? Agora, o ideal seria que tivesse um tempo reservado, por exemplo, da aula, ou que tivesse uma disciplina separada de educação cognitiva para poder trabalhar esses processos. Porque isso é algo que é perene, né? Depois que a pessoa aprende, ela passa um tempo estudando e praticando isso com a ajuda de um mediador, ela vai levar aquilo para a vida, né? O processo é chegar na metacognição que a gente estava falando, né? Ela aprender a aprender, né? Então essa é a ideia. Vamos retomar então aqui os parâmetros, né? Estava no primeiro. Tá, reciprocidade. Então a reciprocidade é muito importante, porque o mediador ele vai ter a intenção, então, de promover
a modificação do estado de pensamento daquela pessoa, fazer ele entender como ele está pensando. E, para isso, ele precisa ter a reciprocidade do aluno, né? Esse aluno também precisa devolver aquilo, ou seja, ter um interesse, ter uma atenção naquilo que está sendo feito, né? Agora, como é que a gente pode promover isso? Porque até a reciprocidade, muito da responsabilidade é do próprio mediador e do próprio professor, né? Então, às vezes a gente fala, o aluno está desinteressado, não quer saber, né? Então, a gente sempre tem que ver o que eu posso fazer para ajudar nessa reciprocidade. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, adaptar as próprias reações para induzir estados de alerta perante o aprendizado. Então, a gente pode mudar o tipo de atividade que está fazendo, a gente pode trazer um estímulo novo. Se é, por exemplo, uma criança que gosta de muitos desafios, ela está entediada em sala de aula, a gente tem que puxar mais, né? Senão ela não vai responder, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Aí depois, aí já na página 58, significado, que é justamente a mobilização da motivação do aluno diante do significado daquele aprendizado, né? Então, o aluno às vezes pergunta, eu estou aprendendo isso, mas para quê, né? Para que isso vai servir para mim? É justamente essa questão do significado. Cai na prova não é um bom... Se cair na prova, eu presto atenção. Se a professora disser não cai na prova, não me interessa. Exatamente. Por exemplo, qual que é o significado, ou seja, qual que é a importância de eu fazer um cálculo correto, de eu ficar totalmente atento para não ter nenhum erro no cálculo, né? É porque o professor é chato e não quer que erre 0,1? Não, vamos para o significado. Então, por exemplo, eu vou trazer até um exemplo que eu fiz com um aluno meu, adolescente, que tem bastante raciocínio lógico, super assim, interessado em um monte de coisas, só que falta muita precisão. A gente está trabalhando isso, vamos trabalhar a precisão da informação. Vamos ver por que isso é importante? Aí eu trouxe para ele uma reportagem falando alguns dos maiores erros de cálculo da engenharia. Aí cita, por exemplo, o telescópio Hubble, né, que ele foi lançado e as primeiras imagens no início dos anos 90 vieram todas borradas. Porque o espelho era muito plano. A diferença era de apenas 2,2 micrômetros, uma medida 50 vezes menor que a espessura de um fio de cabelo, mas o suficiente para colocar todo o projeto em risco. A imagem não era nítida por conta de 2,2 micrômetros. Aí você pensa, é importante ter precisão? Em determinados momentos é muito importante. Um erro de cálculo fez toda a diferença. Aí eles tiveram que mandar uma missão super cara em um ônibus especial em 1993 para consertar o problema. Então, assim... Por causa de 2,2 micrômetros. Então, assim, essa questão do significado é importante a gente mostrar, porque senão não vai entender por que isso é, né? Importante. Tá, aí a transcendência. A transcendência depois que a gente entender o significado, o interessante é a gente ver. Então, tá, por exemplo, nesse caso da precisão. Aonde mais que é importante a gente ser preciso? Aí a gente vai buscar vários exemplos diferentes, em áreas diferentes. Por quê? Porque aí vai ser possível ele transferir aquele conhecimento. Aí ele vai generalizar para várias situações. Até ele chegar no que é chamado de transcendência, que é quando ele consegue elaborar um princípio. Então, assim, depois que ele entendeu que a precisão é importante, lá no cálculo matemático, ele entendeu que, por exemplo, a precisão de um médico cirurgião é muito importante, porque senão ele vai cortar um nervo lá de um paciente e pode dar algum problema. Depois que ele entendeu que, por exemplo, a precisão, na hora que você está vendo a temperatura, um nutricionista está vendo a temperatura dos alimentos ali no restaurante. Né? Se passar de uma determinada temperatura, pode proliferar lá os micro-organismos. Então, a gente vê vários exemplos e pede para a pessoa trazer vários exemplos. Aí ele vai elaborar um princípio. Então, tá, vamos fazer uma frase que resuma esse aprendizado? Aí, a própria pessoa, né, o aprendiz, ele vai elaborar uma frase. Por exemplo, é importante ter precisão em vários contextos, né, críticos, digamos assim, em cálculos, por exemplo, para que isso não gere prejuízo, para que isso não custe, por exemplo, vidas de pessoas, né? No caso, por exemplo, de um médico, um erro médico por conta de um detalhe, né, pequeno. E aí ele vai e elabora aquele princípio. Então, aquilo serve para ele, serve para você, serve para mim, serve para todo mundo, serve para quem está lá no Japão, não interessa. Esse princípio ele é relevante.
E aí, nesse trabalho, por exemplo, o que a gente faz? A gente faz um caderno que o aluno vai anotando os vários princípios de tudo que ele foi aprendendo ao longo das aulas de estimulação cognitiva. E depois de um tempo ele tem ali uma carta de princípios, né, um código de princípios pessoais, né, que ele pode utilizar aquilo em vários contextos da vida. Então a ideia, como a gente está falando da mediação, o foco não é o conteúdo, o foco é o processo. Não que o conteúdo não seja importante, tá? Até acho que é bom destacar que assim, a mediação da aprendizagem, ela é importante para a pessoa chegar no nível de autonomia cognitiva, né? Mas não é a única forma de aprendizagem, como a gente falou. Às vezes tem que ter uma instrução direta, às vezes não é hora e não é o local adequado para você mediar. Por exemplo, uma criança está fazendo uma birra, alguma coisa num determinado contexto. Olha, agora não. Aí depois em casa você vai mediar, vai explicar o que aconteceu, o porquê que aquilo é importante, né? Então é a questão do contexto. Bem. Né? Sinergismologia, página 55, primeira linha. O sinergismo educação intermissiva, educação inicial familiar, favorecendo a recuperação antecipada de cons magnos. Poderia ampliar, citando técnicas que facilitem a identificação de que a criança tem curso intermissivo e métodos a serem utilizados em sua educação? Então, essa questão do sinergismo educação intermissiva e educação inicial familiar é bem interessante. Tem uma frase nos 700 experimentos que eu gosto muito. O professor Valdo fala assim, que a consciência mais superdotada torna-se consim infradotada no renascimento, né? Então, assim, a gente passa por um restringimento muito acentuado, né, com o renascimento. Porém, a gente tem, no caso, quem fez o curso intermissivo, teve lições ou aprendizados extrafisicamente antes de renascer, a gente pode trazer isso de modo a ter, por exemplo, ideias inatas, né? Então, às vezes, desde pequena, a pessoa ela pode ter uma sensação, por exemplo, isso não é para mim ou isso é para mim, né? O professor Valdo, às vezes, até comenta que ele, quando era criança, também tinha isso, né? Alguma certeza de que aquilo não era para ele. E outras coisas que não. Isso eu tenho que entrar a fundo, né? Então, isso mostra a importância da educação intermissiva, né? Quando a gente traz essas informações já diretamente do intermissivo. E aí a educação inicial familiar, ela vem justamente a favorecer isso, né? Porque se a gente tem também bons estímulos e bons exemplos dentro de casa, fica muito mais fácil a gente poder associar tudo isso, né? E recuperar de forma mais rápida os cons, né? Os cons magnos, as unidades de lucidez, né? Agora, com relação à questão de saber se tem ou não um curso intermissivo, eu não sei, a minha preocupação, pelo menos inicial, independente se a criança tem ou não curso intermissivo, é fazer ela render da melhor maneira possível, né? Então, se você fizer isso, o potencial dela vai aparecer. A questão é você criar condições para que o potencial dela se manifeste, o melhor dela se manifeste, né? E aí, se ela tem curso intermissivo ou não, proexis ou não, aí o problema é com ela depois, né? Se ela vai querer executar ou não a proexis dela, mas assim, você vai, pelo menos, fornecer todas essas condições, né? Ok? Então, em numerologia, página 56, última linha. Poderia comentar sobre o ato de aprender a expressar-se de modo empático, efetivo e compreensível? É uma amiga nossa daqui que está na Austrália. Sim. Bom, na numerologia tem aí várias, inclusive, funções cognitivas que a gente lista aqui, né? E essa última, que é expressar-se de modo empático, efetivo e compreensivo, se a gente for pegar no processo cognitivo, essa é a última etapa, né? Então, a gente absorve a informação, processa e comunica. Então, essa expressão, ela pode ser aprendida, né? Por exemplo, quando a gente está diante de uma pessoa que a gente tem uma determinada afinidade, é muito mais fácil a gente manifestar empatia, né? Uma empatia, exatamente.
E aí a gente vai ser também mais compreensível para aquela pessoa, né? Tudo vai fluir melhor. Agora, o interessante é a gente aprender, mesmo com pessoas que a gente não tem aquela afinidade inicial, a desenvolver essa empatia para tornar, pelo menos, a nossa comunicação mais clara possível, né? E aí a gente pode focar numa questão importante, que assim, o próprio mediador da aprendizagem, falou até no meu caso, né, e de outras pessoas que atuam na área, a gente é muito exigido em termos de automodificação, né? Porque a gente tem que estar o tempo todo se trabalhando para poder assistir melhor aquela pessoa. Assim como qualquer assistente em qualquer profissão, né? Então, se a pessoa se dedica e quer realmente fazer o melhor, essa é a ideia. Eu preciso ser compreensível, eu preciso desenvolver uma comunicação mais efetiva, eu preciso desenvolver mais essa empatia para que eu consiga acessar aquela pessoa, né? Agora, nem sempre vai ser possível a gente fazer tudo da melhor maneira possível. E aí, isso é uma das coisas que eu também estou aprendendo, né? Na prática, você vai vendo. Não, a gente precisa também, às vezes, tem hora que você não consegue ser 100%. Mas você está ali trabalhando para poder fazer o teu melhor, né? Essa é a ideia. Existe alguma técnica que você usa nesse sentido? Então, no começo, varia muito de acordo com a criança, por exemplo, ou o jovem, né, o adulto. Já atendi, por exemplo, um adolescente que era super taquipsíquico, assim. Então, na primeira sessão, ele chegou, ele nem sentou na cadeira, ele ficou rodando a sala, enquanto eu estava conversando com a mãe, né, trocando umas ideias com a mãe. E aí eu falei assim, se eu não fizer alguma coisa agora, nos primeiros 5 minutos, ele vai embora e a gente não vai conseguir, né, fazer um trabalho junto aqui. Aí chamei ele e falei, ó, senta aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí comecei a abrir alguns instrumentos do programa, né, que eu trabalho, e comecei a mostrar para ele. Você já viu isso daqui? Aí ele sentou e começou a olhar, né, porque ele viu que era um processo desafiante. Então aquilo começou a chamar a atenção dele. Então a gente tem que moldar a nossa atitude de acordo com o perfil da pessoa, né? Então, por exemplo, se fosse uma pessoa do meu perfil, eu ia chegar tranquila, ia sentar, ia querer ouvir, explicar. Mas ele não, ele estava em outra, super assim, agitado. E se eu não pegasse na hora e mostrasse um desafio para ele não ia ficar quieto. Aí foi engraçado que depois de passaram-se, né, os 40 minutos da sessão, ele não levantou nenhum momento da cadeira, ficou fascinado com os estimulou, livros. Né? Totalmente. Ele falou, não, então a gente já começa na semana que vem, porque isso, que aquilo, eu vou ver esse livro. Ah, já vi que dá para comprar na Nobel, sei lá mais aonde. Já vai comprar, já vai trazer mais 2. Então você tem que, assim, aí é aquela coisa de você perceber, não, eu tenho que agir diferente com essa pessoa, porque senão você não consegue prender a atenção, né? Na sala de aula acontece muito isso, né? Às vezes você dá um trabalho e para alguns alunos eu mudo o time da entrega do trabalho. Eles têm que fazer mais rápido e mais, com maior quantidade, senão eles não fazem nada, porque desestimula. Olha, vocês têm que entregar antes e mais. Quer dizer, ninguém fica meio que escutando, mas eu tenho que fazer isso. Se eu for esperar o mais lento, aquele que é taque, ele fica agoniadíssimo, né? É horrível. Isso aí. Estrangeirismologia, página 54, segunda linha. Poderia comentar sobre o rapport interconsciencial genuíno, expondo suas experiências? Sim, o rapport tem a ver com com a afinidade, né, com a ressonância que a gente tem com a pessoa que está ali na nossa frente, né? Essa condição do rapport é como eu estava falando antes. Às vezes, em uma determinada pessoa, aquilo se instala instantaneamente, assim, né? Tem pessoas ou tem alunos que eu já trabalhei, que assim, na hora você tem aquela afinidade, as coisas funcionam e as coisas fluem, né? E quanto mais afinidade, mais vai fluir o processo do aprendizado, né? Eu até coloco aqui no sinergismo, né, a questão da cognição e o afeto, né, sadio. Então a gente tem esse processo da cognição e do afeto é totalmente interligado, né? A gente sabe isso até pelo Pensene, né? O pensamento, o sentimento, a energia, está tudo interligado. E a ideia é a gente criar um ambiente o mais acolhedor possível ao perfil daquela pessoa. Então, é como eu estava falando, às vezes é muito que gosta de desafio, você vai entrar num ritmo mais acelerado. A pessoa está te testando para ver se você sabe o conhecimento, você vai dizer o que você sabe.
Então, assim, ele mesmo, depois ele chegou a testar. Ele falou assim, a gente estava falando sobre angulação, ângulo reto e tal, onde que tem isso? Ele falando nas construções. Aí eu falei, tá, mas e por que tem que ter ângulo reto? Ele, por conta da gravidade, porque é 9, alguma coisa. Aí eu falei, 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Aí ele olhou assim e falou, nossa, uma psicóloga sabendo de física, né? Então, assim, mas aquilo deu, ele já viu, falou, opa. Pronto, ele já gostou de você. Sim, então, assim, às vezes, dependendo da pessoa, você tem que soltar algumas coisas para a pessoa poder, né, se tocar, né, digamos assim, e você ter aquele rapport, né? Essa é a ideia. Pois não. Em relação à cognição e ao afeto, né? Às vezes a pessoa precisa ter um desenvolvimento afetivo suficiente para começar com o desenvolvimento cognitivo. Eu queria que você falasse sobre isso. Como se dá esse equilíbrio entre cognição e afeto? Porque, inclusive, hoje de manhã estava pensando numa pessoa, uma amiga minha da faculdade, que era incrivelmente inteligente. Assim, a primeira de Madrid no vestibular, assim. Só que o nível afetivo dela, assim, era insuficiente. Então, quando ela começava a ter problemas afetivos no relacionamento dela, ela tinha dificuldade de fazer coisas nas provas. Impactava muito, mas a inteligência era máxima. Seguramente tinha um nível de superdotação, mas impactava nisso. Eu queria saber como você trabalharia isso. Até hoje, na própria psicologia, se estuda muito essa questão, porque, assim, antes se achava que habilidades cognitivas estavam totalmente separadas de habilidades emocionais, né, ou afetivas. E hoje em dia eles já sabem, né, que isso está muito interligado. Então, por exemplo, uma criança que não consegue sentar e fazer um exercício, ela não tem, digamos, a capacidade de atenção e concentração, e ela também não vai conseguir, às vezes, se controlar, exercer o autocontrole em outras situações do dia a dia. Então, assim, essa condição do afeto e da cognição está muito realmente imbricado, né? Agora, por exemplo, chegando uma pessoa com uma dificuldade de afeto bastante acentuada, né, e que isso é uma coisa preponderante, às vezes é necessário a pessoa fazer, às vezes, uma psicoterapia ou uma consciencioterapia para poder trabalhar o processo afetivo, para a gente poder chegar no processo cognitivo de aprendizagem. Bloqueio, né? Às vezes tem bloqueio, tem algum trauma específico, né, emocional, alguma dificuldade que precisa ser atendida antes, né? Porque não adianta você pegar a pessoa que ela está emocionalmente instável e falar, agora senta aqui, vamos aprender, vamos pensar em exemplos, vamos criar princípios. O foco não é esse, né? Então, precisa ter, às vezes, um trabalho prévio, né? Na linha número 8, na página 54, né? Sim. Você coloca a influência das companhias evolutivas na educabilidade cognitiva, né? Sim. Como as companhias evolutivas podem influenciar, né, no desenvolvimento da cognição? Então, essa questão das companhias evolutivas e das amizades é muito sério, né? O professor Valdo fala para a gente do conceito de amizade raríssima, né? Que é uma amizade calcada no mental soma, né? A gente está falando de pessoas que estão interagindo, tem um processo do afeto, mas tem um processo de troca intelectual muito significativo e importante, né? Que gera o crescimento das duas pessoas e de outras também, né, no entorno. Então, essa questão da companhia evolutiva é uma das coisas mais sérias se a gente for pensar em termos da nossa vida desde o nascimento, né? A gente falou da mãe, do aporte da mãe, das companhias, né? Então, tem até um princípio, eu lembro de criança, meu pai falava esse princípio, ele falava assim, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Então, assim, o processo da companhia é muito sério e influencia bastante, né? Inclusive nessa parte cognitiva, e se a gente for pensar, a questão da amizade raríssima, né? Vale a pena a gente investir nisso, né? Fatologia, página 54, final da 8ª linha. Poderia expandir o papel relevante da educação infantil na fase mais crítica de restringimento consciencial após a vida fetal? Sim, esse trecho também ele está no dicionário de argumentos da Conscienciologia, no verbete infanciologia.
E aí o professor Valdo até coloca o papel relevante da educação infantil, da pediatria, né, que são especialidades assim que são muito importantes nessa fase, né? A infância é um período de maior restringimento depois da vida fetal, né, como está dizendo aqui. E aí a gente precisa ter um cuidado bastante específico nessa faixa etária, porque é a faixa etária que mais a cognição está se solidificando. Inputs, precisa de inputs, precisa né? de inputs, precisa de estímulo, precisa de muito diálogo compartilhado. Por isso que a gente fala aqui também nessa questão que hoje em dia é muito comum ter a diminuição do tempo, né, dos pais e da disposição deles para um diálogo compartilhado. Falta, às vezes, paciência, né, de explicar, de procurar entender aquela determinada questão. Né? Às vezes falam sim ou não e pronto, cala a boca, né, e passa para a próxima. Né? Então, assim, essa condição desses estímulos todos na educação infantil e da pediatria e dos próprios pais, né, e das pessoas que estão no convívio mais próximo da criança, é muito importante. Né? São os primeiros inputs, é isso que vai realmente ficar, né, gravado aí para o resto da vida. Né? Não que isso não possa ser trabalhado depois. Né? Inclusive, a ideia, a gente trabalha com mediação com pessoas de diversas idades, a gente tem a plasticidade cerebral, que hoje em dia já é reconhecida, né, pelas neurociências, então, assim, sempre é possível a gente modificar, mas o quanto antes a gente puder também trabalhar isso e ter boas condições nas primeiras fases de vida, melhor para todos, né? Ligou o botãozinho para cima? Para cima. Eu tenho duas questões. A primeira, na fatologia, 12ª linha, eu queria que você aprofundasse um pouquinho o desenvolvimento cognitivo profícuo devido às intermediações sociais significativas. Isso. Esse é o objetivo da mediação, né? É ter um desenvolvimento cognitivo mais profícuo, mais proveitoso possível, pela influência dessas pessoas que vão ajudar nesse processo de questionamento, né? Essa intermediação social significativa é, digamos assim, é o sinônimo, né, da mediação da aprendizagem, né? E a gente vai desenvolver isso cada vez mais quando a gente tiver isso, inclusive feito por várias pessoas, né? Por isso que até está no plural, né? Intermediações sociais significativas. Não é uma única mediação feita por uma única pessoa em um determinado contexto. A gente precisa de várias pessoas fazendo esse papel, né? Porque muitas vezes a gente precisa de ver nuances diferentes, às vezes é um exemplo diferente, né? Então isso tudo vai fazendo com que a nossa cognição se expanda, né? E isso assim, de modo ininterrupto, né, para a nossa evolução e para sempre, né? Sempre a gente pode ampliar a forma da gente pensar sobre um determinado assunto, né? Por isso até que na tecnologia isso tem relação com a técnica da circularidade, né? Que é você falar sobre o mesmo assunto, só que sobre um novo ângulo, um novo prisma, né? Então, essa questão é que faz a gente complexificar a nossa estrutura cognitiva, né? Uhum. Técnica dos 50 dicionários, a Virginia está lembrando, é bem importante essa técnica, porque você quer chegar numa determinada definição, né? Então você busca em 50 dicionários, você sempre vai achar uma nuance diferente. E aquilo vai fazer você compreender mais aquele assunto, né? Uhum. E a segunda questão, em polinomiologia, na página 56, eu queria que você falasse um pouquinho de como se dá isso na relação com o educando, assim, a partir da tua vivência, essa questão dos trejeitos, palavras, tom de voz, eu pensando na interlocução mediadora. Sim, esse polinômio, só para contextualizar, eu criei ele a partir também de um trecho do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, no verbete chamado interreeducaciologia. Então, o professor Valdo coloca a questão dos trejeitos, dos gestos, né, que a gente tem, as palavras. Então, assim, essa questão da escolha da palavra, a escolha do tom de voz, em determinado momento, isso vai causar um impacto diferente na pessoa, né? Então, às vezes, o conteúdo da mensagem, ele às vezes é até o mesmo que você queria passar.
mas a forma como você passa, o jeito que você olha para a pessoa, o jeito que você, às vezes a palavra que você escolhe, por isso que é importante a gente aumentar o nosso dicionário cerebral também, né? Porque às vezes um determinado vocábulo vai trazer um outro estímulo e vai fazer a pessoa pensar de um jeito diferente, né? Então, assim, é interessante a gente usar essas várias formas para a gente poder fazer o melhor possível naquela conexão e expandir a conexão de ideias, né? E a mesma coisa, por exemplo, o holopensene, às vezes eu tenho que ser mais acolhedora, às vezes eu tenho que ser mais firme, às vezes eu tenho que ser mais diretiva. Então, isso tudo vai depender do contexto, né? Não tem a ver só com o perfil do educando, tem a ver com o perfil do educando e com o momento em que o educando está naquele momento. Ou seja, isso pode variar de uma sessão para outra, de uma situação para outra. Pode, exatamente. Bem lembrado, Sil. Isso aí, pode variar de acordo com o dia. Às vezes a pessoa ela chega, ela está com um humor um pouco mais rebaixado, por exemplo. Aí você pode fazer algum tipo de atividade para poder puxar um pouco mais o processo, né, do humor da pessoa para cima, para trazer para um equilíbrio maior, para uma eutimia, né? Então, isso tudo pode acontecer. E uma última pergunta, agora sim, que dica que você poderia dar para outros profissionais que atuam em outras áreas, mas de que alguma forma exercem essa relação de mediação, por exemplo, sou assistente social, mas sei que faço uma mediação em determinados contextos. Que dica que você pode dar para algum profissional se apropriar dessas técnicas, né, que você usa para conseguir aplicar isso no seu trabalho, fazer isso com um pouco mais de assertividade, ser mais assistencial? Então, acho que o primeiro foco é na intencionalidade, né? Se a gente voltar lá para os parâmetros, eu acho que assim, o foco do profissional, do assistente, ele tem que ser na assistência, né? Tem até um antagonismo que eu coloco, que é o antagonismo paciência do assistente, poliqueixas perante os assistidos, né? Então, se o profissional, digamos, você como assistente social ou um professor, né, ele se queixa demais do assistido, ele está se unindo com os assediadores daquele assistido, né? Então, assim, naquele momento, você não pode ser mais um assediador, fazer coro para os assediadores, você está ali para ser assistente. Então, essa é uma questão de posicionamento íntimo, né? A gente tem que se posicionar dessa forma, né? Então, essa condição da intenção, ela é muito relevante. E aí a gente tem que ter paciência, né? Esses dias na mini tertúlia o professor Valdo falou bastante também sobre a paciência. A gente precisa trabalhar a paciência. Tem que ter muita paciência. Porque, assim, cada vez mais, e quanto mais a gente também vai aguçando a nossa percepção, a gente vai percebendo mais coisas erradas no nosso entorno, né? Agora, isso não é para gerar conflito na gente. A gente observa o processo externo, tem muita coisa errada em vários lugares, mas a gente precisa ter paciência e fazer a nossa parte. Então, o que compete a mim? Aonde que eu posso ajudar nesse contexto? Né? E ter essa postura assistencial. Eu acho que isso faz diferença. Tanto para a gente, quanto também para o amparo extrafísico, né? Porque essa é a diferença para o amparo poder se conectar com a gente. Né? Fatologia, página 54, quarta linha de baixo para cima. A mediação contínua da aprendizagem desde o nascimento até a quarta idade. Poderia correlacionar esse item com o item a redução do tempo e disposição de pais, familiares e cuidadores para o colóquio compartilhado com os infantes, exposto no final da última linha da página 54, também na fatologia? Sim. Essa questão da redução do tempo, a gente até mencionou anteriormente, né? Porque, assim, essa questão, às vezes falta tempo, né? Tem um dos critérios antigamente que as famílias tinham era, por exemplo, todo mundo almoçar junto, né? Então, essa questão do simples fato de você sentar na mesa, almoçar e conversar, isso já faz uma grande diferença nesse diálogo compartilhado. E isso, relacionando então com as várias etapas, né, da vida, a gente pode fazer até o fim da vida, né? O ideal é que a gente tenha vários momentos de compartilhamento, de conversas, de debates, né?
Porque, assim, é muito importante a gente ter um momento também individual, da reflexão, do estudo, é super importante. Mas a gente também não pode ficar só fechado no nosso mundo. A gente vai conseguir, às vezes, ampliar a nossa visão de mundo nesses contatos, né? Com viagens também, a gente sabe quanto que isso é importante, conhecer novas culturas, né? Então, isso a gente pode fazer em qualquer fase da vida, a qualquer momento. É isso que a gente quis destacar aqui. Tá? Pensenologia, página 54, terceira linha. Poderia relacionar os neopensenes com o tema do verbete? Sim, os neopensenes, então, são as novas formas, né, de pensar, de sentir e de exteriorizar as energias, né, digamos assim, de manifestar as nossas energias. Esses neopensenes, a ideia da mediação, como a gente trabalha com o processo, é que a gente possa gerar novas formas de pensar sobre um determinado assunto, né? Então, na verdade, os assuntos, eles são, digamos assim, inesgotáveis, os temas são inesgotáveis. Se a gente pegar qualquer tema aqui e começar a discutir, a gente vai ver que sempre vai ter um viés diferente que a gente pode abordar. Então, os neopensenes, eles estão sempre à nossa disposição, né? E a ideia é que a gente possa ampliar a nossa cognição mesmo, né? Por isso a relação dos neopensenes com a mediação. Tá? Fatologia, página 55, 12ª linha. Poderia esclarecer a compensação das áreas fracas do perfil cognitivo do aluno? Isso. Então, essa parte, a compensação das áreas fracas do perfil, e logo em seguida a gente coloca a complexificação das áreas fortes, né, do perfil cognitivo. Então, a nossa cognição, como ela é bastante complexa, né, composta de vários itens, tem sempre áreas em que a gente funciona melhor e áreas em que a gente pode melhorar o nosso funcionamento, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma dificuldade numa função cognitiva que a gente chama de egocentrismo, né, uma visão muito egocêntrica, eu não vou ver outras possibilidades de atuação. Então, às vezes, eu vou chegar e pensar, não, a única forma de resolver isso é assim. Então, eu estou muito egocentrado. Tá? Então, nesse caso, a gente vai precisar trabalhar esse contexto do egocentrismo em várias atividades diferentes, né? Por exemplo, em vários contextos, para isso poder ser modificado. Né? Agora, a gente pode usar, aí entra aquela visão do trafara e do trafora, a gente pode usar um lado forte, que eu tenho, uma área forte cognitiva minha, para poder compensar essa área fraca também. Então, por exemplo, eu tenho uma visão muito egocêntrica, mas eu sou, por exemplo, muito detalhista. Então, eu posso usar o meu detalhismo para poder pensar, não, então vamos analisar com mais detalhes essa alternativa e essa outra. Aí eu vou, às vezes, ampliar, né, o detalhismo e a exaustividade que estão muito relacionados. Então, a gente consegue compensar uma coisa com a outra. Né? Essa é a ideia. Ô Flávia, aqui na fatologia ainda, e pegando o gancho do que você está falando de áreas fortes e áreas fracas aí, na 8ª linha de baixo para cima, explora um pouco mais essa questão do papel do mediador na evitação da experiência de aprendizagem fracassada. Sim, isso é muito importante mesmo. Porque, assim, o papel do mediador, né, a ideia é que a gente possa gerar experiências de sucesso. Né? Inclusive, um dos parâmetros de mediação, eu não coloquei aqui todos, mas um deles é o senso de competência. Né? Então, é a pessoa perceber que ela é capaz de fazer as coisas. Né? E aí, a forma como a gente executa uma determinada atividade, a gente pode conduzir essa atividade, às vezes, para o fracasso ou para o sucesso da pessoa. Então, se a gente for, por exemplo, passo a passo, acompanhando ali com o aluno, a gente sabe que a gente está caminhando para ele chegar naquele sucesso. E a ideia é que a gente possa, de fato, reforçar e que ele tenha um sucesso seguido do outro. Né? Porque a gente sabe que várias experiências de fracasso, isso acaba gerando uma série de comprometimentos, até em termos de autoestima, né? Porque, às vezes, sem querer, o próprio mediador ou o professor trabalha a favor de um fracasso do aluno. É uma frase mal colocada, é uma questão, né, mal trabalhada naquele ponto que pode interromper aquele processo de aprendizagem. Né? Então, parece aí que é um ponto do mediador aprender a ser mais amparador nesse processo de aprendizagem. Né?
E muitas vezes isso não é nem intencional. Tem uma psicóloga, que é a Carol Dweck, ela pesquisa a questão da inteligência fixa e inteligência maleável, né? E ela fala da importância de como que a gente profere os elogios para as crianças. Porque muitas vezes, quando a gente fala assim, por exemplo, parabéns, você conseguiu executar tal atividade porque você é muito inteligente. Aí o que eles observaram? Eles pegaram 2 grupos, fizeram também um experimento. 2 grupos de crianças, certo? Tipos similares. Para um grupo, elas deram a mesma atividade e falaram, olha, muito bem, você conseguiu fazer porque você é muito inteligente. E para o outro grupo, fizeram um elogio diferente. Parabéns, você conseguiu fazer porque você se esforçou muito, você usou a sua atenção, o seu empenho, a sua dedicação, e isso deu resultado. Aí o que eles observaram depois? Aí eles deram outro desafio e deram opção para aquelas crianças. Você quer o desafio mais fácil ou o mais difícil? 60% das crianças que foram elogiadas porque eram inteligentes escolheram o mais fácil. E 90% daquelas que foram elogiadas porque se dedicaram e se esforçaram, escolheram o desafio mais difícil. Então, assim, a forma como você faz até um elogio influencia demais na percepção de autoeficácia, né? Tem um outro conceito que também dá para a gente trazer aqui, daquela pessoa. Então, assim, esse detalhe, ele é muito importante, né? E muitas vezes a gente vai vendo a mão, né? De acordo com a pessoa, o que é que motiva aquela pessoa, o jeito que eu falo, né? Às vezes com criança a gente comemora, né? Tem criança que a gente quer bater a mão, ele vem, legal, consegui, vamos bater a mão. Olha, então, o que você fez para você conseguir aqui? E a gente procura sempre puxar. Qual que foi a função cognitiva que você usou aqui que fez você ter esse sucesso, né? Ela vai descobrir o caminho que ela fez para chegar ali, né? Exatamente. E ela não vai ficar só vendo o resultado atrás de resultado, ela vai entender o processo, né? O processo. Inclusive no sucesso, né? Porque muitas vezes, digamos, na prova, né? O aluno recebe a prova, ele só quer ver as questões que ele errou, né? Errei isso, por que eu errei? Não, mas e o que eu acertei? Por que eu acertei? Também é bom saber por que a gente acertou, né? E nesse sentido, aqui na 11ª linha, também de baixo para cima, aqui é a adaptação das interposições cognitivas às necessidades particulares do estudante. Isso. E essa adaptação, aí que eu estou comentando, né? A gente pode usar de histrionismo, por exemplo, ou eu vou usar uma adaptação de interposição, por exemplo, eu vou selecionar determinadas funções cognitivas que são mais importantes para serem treinadas naquele aluno, né? Então, assim, essa adaptação é o que a gente faz o tempo todo, né, Thelma? Você em cada aula, porque assim, sempre é diferente, né? É sempre uma caixinha de surpresa. Às vezes a atividade ela é a mesma, né? Eu até trouxe uma atividade para vocês terem uma noção, não sei se vai dar para aparecer na imagem para quem está acompanhando aí de fora. Mas assim, acho que não vai dar para ver. Clarinho, né? Dá para ver? Dá, né? Então, aqui tem um exemplo de uma atividade que a gente faz. Então, tem um quadrado e 2 triângulos, né? Então, a pessoa ela tem que achar essas figuras dentro do que a gente chama de uma nuvem de pontos. Então, tem vários pontos aí, ela precisa encontrar essas figuras. Para ela poder encontrar, ela precisa fazer uma estratégia antes. E antes disso até, para poder encontrar, primeiro, como é que eu sei o que é para eu fazer, né? Não tem nada escrito aqui. Então a gente começa a mediar já a partir daí. Por exemplo, tudo na vida parece escrito, já tem um roteiro, um script do que você tem que fazer? Não, você tem que descobrir. Então vamos descobrir o que é para fazer aqui? Porque às vezes também a pessoa olha e fala, eu vou achar qualquer figura, vou fazer qualquer figura, vou ligar todos os pontos aqui e achar uma figura totalmente, né, que não tem nada a ver com o modelo. Então assim, a gente já pode começar mediando a partir daí. Agora, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos montar a estratégia? Então, para a gente poder descobrir o quadrado e triângulo, eu tenho que saber o que é um quadrado e o que é um triângulo. Então, vamos primeiro colocar então, quais são as propriedades dessas figuras, né? Então, se eu quero descobrir uma coisa, eu tenho que saber o que eu estou querendo achar, né? Se eu não sei nem o que eu estou procurando, como é que eu vou descobrir, né? Na hora que eu encontrar, não vou nem saber. Então, isso tudo a gente vai nesse diálogo. E dependendo do que a pessoa fala, a gente vai trazendo também mais perguntas, mais colocações, né? E aí, por exemplo, aqui nesse quadrado e nesse triângulo, tem uma relação entre essas duas figuras. A gente procura relacionar. Esse triângulo aqui, no caso, que é um triângulo retângulo isósceles, ele cabe perfeitamente na metade do quadrado.
Então, assim, se eu olho uma figura e já na hora, achei 3 pontos aqui, já vou fechar o triângulo. Mas espera aí, será que esses pontos não podiam dar um quadrado? Então, tudo isso vai fazer a pessoa pensar. Então, assim, o importante é, igual a gente está falando, o foco não é o resultado, não é a atividade. Tipo, quem fez mais rápido a folha e... Não. O interessante é assim, como é que eu faço para poder resolver? Se eu fico com muita, digamos assim, muita pressa para resolver, isso já mostra que eu tenho algum nível de impulsividade, né? Então, pera lá, deixa o lápis, vamos procurar ver, vamos achar as figuras todas antes de marcar com lápis? Pode ser uma técnica, né? Vamos deixar aqui, vamos trabalhar a impulsividade e trabalhar aqui o nosso raciocínio espacial, por exemplo, aqui. Né? Então... É bastante diverso, né, e a gente vai adequando, né, as perguntas e de acordo com o aluno, né? Essa é a ideia. Flávia, o que você está falando é super interessante, né? Que o importante não é o resultado, e sim o processo. Sim. Estou pensando em quando nós escrevemos verbete, ou quando nós estamos escrevendo o livro, e às vezes ficamos, né? Ai, eu quero acabar logo. E parece que estamos sofrendo, né? Mas, na verdade, o processo que deveria ser satisfatório, né? Prazeroso, mas às vezes não, né? Às vezes fica um pouco... E muitas vezes, né? Quando você muda de paradigma e começa assim, a coisa fica muito mais leve, muito mais satisfatória e, inclusive, né? O trabalho, né? O processo de escrita sai mais rápido, né? É verdade. É tudo a lente, né, que a gente coloca, né, o nosso filtro, né? Bem sério. Antagonismologia, página 56, segunda linha. O antagonismo, autorreflexão, decoreba. Gostaria que aprofundasse esse item, levando em consideração que em muitos temas são necessários a decoreba. Ou existiria outra forma de memorizá-los? Tem alguma dica? Então, boa pergunta essa. Uma coisa que é até relevante a gente pontuar, a gente está falando, então, aqui de educação cognitiva, desenvolver habilidades cognitivas, isso tudo é muito importante. Para a gente poder desenvolver essas habilidades cognitivas, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento prévio. Então, assim, a gente precisa adquirir determinadas informações para a gente desenvolver essas habilidades. Então, por exemplo, até nesse caso aqui das figuras que eu estava mencionando, a gente vai precisar, na hora que a gente for encontrar aqui as figuras, ter um mínimo de conhecimento de ângulo reto, por exemplo, né? Propriedades do quadrado, ângulos, lados iguais, ângulos retos, retas paralelas e tal. Só que assim, isso aqui não é uma aula de geometria, tá certo? Não é, o foco não é o conteúdo ali matemático da figura, o polígono, o que seja. Mas assim, a gente precisa ter um mínimo de conteúdo para poder chegar no desenvolvimento dessas habilidades cognitivas. Isso é até conhecido na psicologia, tem um livro. Pega para mim. Esse livro aqui, ó, Por que os alunos não gostam da escola, ele fala, um dos capítulos ele fala disso. Que um mínimo de conhecimento factual é necessário para a gente desenvolver habilidades cognitivas. Então ele fala, por exemplo, como é que eu vou desenvolver um raciocínio crítico, sei lá, do que foi a Segunda Guerra Mundial, sendo que eu nem sei os fatos históricos e tal, né? Agora, é possível a gente assimilar esse conhecimento com significado, sem ser só uma decoreba, né? Porque o que é a decoreba quando a gente coloca aqui? A decoreba é aquilo que você decora, tipo, um dia antes da prova, fez a prova, no dia seguinte você já esqueceu. Não, e os alunos falam, faz logo a prova, professora, senão eu vou esquecer. Parece que a memória tem um tempo, não é isso? E o tempo é o tempo de fazer a prova. Depois que terminou a prova, faz um shutdown e acabou. Não houve aprendizagem significativa, nada. né? Aquilo não se integrou à pessoa de alguma forma, né? Quer colocar? Flávia, sobre essa questão, sobre esse ponto, eu queria te perguntar assim, como que se faz então na questão da, por exemplo, em cada área da ciência, por exemplo, na área de saúde é repetição, né? Para você assimilar o conteúdo, né? Quadros e quadros de repetição, o mesmo conteúdo para você assimilar esse conteúdo. Por exemplo, em psicologia já é diferente, você tem que saber expressar nas suas próprias palavras e você tem um senso crítico. Então, são dois campos totalmente diferentes, cada um usa uma metodologia diferente. Como que faria nesse caso? Então, dá até para a gente falar em termos de técnicas de estudo, foi bom você ter perguntado, porque assim, que nem a gente está falando, tem conhecimentos que são factuais e conhecimentos, por exemplo,
um médico, né? Vou pegar aqui a cobaia. Aula de anatomia, né? Eu também fiz anatomia, antes eu fazia farmácia, antes da psicologia, então a gente estudava também anatomia geral, né, do corpo todo. Você tem que memorizar os ossos, você tem que saber os nomes das coisas, né? Então, assim, como fazer para isso não ser esquecido, né? Tipo, passou a prova e já acabou, né? Tem umas técnicas de estudo, vou pegar aqui para poder falar. São duas técnicas, na verdade, que foram selecionadas, que são as mais eficientes para o estudo. Vamos ver se você consegue me ajudar aqui. Aqui. Então, vou falar até aqui os dados, olha. Foram 5 pesquisadores, eles fizeram, da área da psicologia educacional, eles analisaram 10 técnicas de estudo mais utilizadas em pelo menos 700 artigos científicos. Aí eles descreveram as 2 técnicas que são mais eficientes. Tá? Então, a primeira chama-se autoteste. Consiste em testar, avaliar a si mesmo, checando o que se sabe. Então, o que você vai fazer? O autoteste é o seguinte, você vai ficar respondendo perguntas para você mesmo, você vai fazer perguntas e vai se responder. Você vai treinar a sua capacidade de recordar os assuntos na medida em que você vai treinando aqueles exercícios. Tá? Então, essa ideia, quando você faz esse autoteste, você faz uma associação mais intensa em termos de sinapses, de neurônios, né, para poder memorizar aquilo. Agora, o interessante é você associar essa técnica com a outra, com a segunda técnica, que chama tempo para assimilar. Essa técnica primeiro você aprende, posteriormente você estuda em intervalos de tempo. Então, assim, você vai aprender, você vai fazer testes para você mesmo, você vai fazer questões, perguntas, e aí você pode, às vezes, até responder em voz alta. Quanto mais estímulos sensoriais a gente usar, às vezes, melhor, né? A parte auditiva, visual e tudo. Aí, o que você vai fazer com esse tempo para assimilar? Você vai revisar periodicamente aquele assunto. Aí ele dá até um exemplo assim, ó. Por exemplo, se você quiser se lembrar de alguma coisa depois de uma semana, você precisa estudar em intervalos de 12 a 24 horas aquele assunto. Se você quer guardar um assunto por 5 anos, você tem que recordar ele entre 6 a 12 meses. Então, assim, daqui a 5 anos, você ainda quer se lembrar daquilo, passa 6 meses, estuda aquilo. Depois de 6 meses, estuda aquilo de novo. Depois espera 1 ano, dá uma olhada naquilo de novo. Aí você vai garantir que depois de 5 anos, por exemplo, você ainda vai se lembrar daquilo, né? Então, por exemplo, eu que estudei anatomia há, sei lá, uns 15 anos atrás. E depois eu nunca mais vi, porque eu não prossegui com a farmácia e fui para a psicologia, né? Aí, depois de alguns anos, eu me interessei em pegar algumas coisas de anatomia e estudar. E aí aquilo me fez recordar uma série de coisas. Então, tem vários nomes de ossos e de coisas que eu sei. Aí, depois, eu conheci uma pessoa que está sentada ali, a Mariane, que eu ajudei ela também quando ela estava fazendo o curso técnico de radiologia, né, Anne? E aí tinha vários ossos. Aí até brincava com ela. Eu lembro desse, eu lembro desse, lembro daquele. Então, eu estava, depois de vários anos, a gente foi treinando. Então, assim, essas 2 técnicas, elas são bem interessantes da gente usar de modo conjunto. Na própria faculdade, né, eu também fiz psicologia, mas não cheguei a terminar, a gente não podia copiar nada que fosse repetido, porque era plágio, né? E ao contrário de outro curso que eu fiz, né, na área da saúde, que patologia e imunologia, você tinha coragem, todo o conteúdo era repetição, então por isso que eu estava te perguntando, né? Então, acho que cada ciência ela tem uma metodologia diferente, né, de atuar. Repetição. Sim, agora essa questão do conteúdo, assim, tem só um aspecto com relação ao que você falou aí da área da saúde. Por exemplo, tem um determinado processo, sei lá, bioquímico, que ele acontece daquela forma. E que não tem como você, às vezes, trazer uma informação diferente. Ela acontece daquela forma. Agora, você aprender aquilo, você também pode aprender de modo mediado. Vou até passar para os universitários aqui, para o Marco, porque assim, como ele é da área da saúde, pode dar uma dica. Ele dá uma dica, porque ele também estudou, em contrapartida, né? Eu acabo estudando e ele acaba estudando junto comigo as coisas também.
Então, como ele fez uma especialização em educação médica, ele encontrou artigos que eu nem tinha encontrado que relacionava a aprendizagem mediada no ensino médico. Então, na educação médica. Bem interessante. Sim. Fala aí. Nessa questão da educação médica, que a gente lida com muito conteúdo e um acúmulo de informação muito grande, né? Só para lembrar, a gente não está mais na época do Galeno, né? O Galeno era aquilo, ficava um sacerdote lá na frente, né? Ou um médico, né? Ou quase a mesma coisa, um pouquinho dos dois. Órgão assim, é assado e tudo mais. O paradigma médico, inclusive na educação médica específica, está mudando. Tem um artigo de uma universidade de Bucaramanga, em Santander, na Colômbia, em que eles fizeram um trabalho muito legal, que eles associavam as teorias de Feinstein com mapas conceituais, que é uma estratégia, uma ferramenta didática, né, para que graduandos do curso de medicina na área de cardiologia conseguissem entender melhor os conceitos envolvidos. E compararam, foi um estudo controlado, prospectivo e controlado, em que eles compararam a educação tradicional, quer dizer, os mesmos professores trabalhavam sem essa intencionalidade de ver como é que estavam as funções cognitivas e por outro lado, esses mesmos professores no papel de mediadores em cotejos diferentes de alunos, né? E a performance cognitiva foi muito maior naqueles alunos que eram submetidos a essa condição da mediação da aprendizagem. Então, isso já está mudando, até para sair dessa condição que você está falando da decoreba sem significado. Tá? Gente, eu vou só fazer algumas perguntas aí, eu passo para vocês, porque a gente tem várias aqui, tá? Em Teoriologia, página 55, primeira linha. Poderia explicar brevemente a teoria da experiência da aprendizagem mediada e relacioná-la com a citaciologia? Você vai direto, né, Flávia, com a citaciologia, que você já falou bastante da teoria em si. Sim. Relacioná-la com a citaciologia, página 54, tá, na primeira página, logo em cima, no final ali da conformática. A experiência da aprendizagem mediada, então, ela vem ajudar a gente a se beneficiar da exposição direta, né? Então, a experiência da aprendizagem mediada, a gente já falou aqui bastante, tem os parâmetros, né? E a ideia é que a gente possa, depois, no dia a dia, com a experiência direta, a gente se beneficiar melhor dos aprendizados, né? Essa é a ideia. Na Fatologia, página 55, sexta linha de baixo para cima. Poderia explicitar o enfoque na zona de desenvolvimento proximal? Sim, a zona de desenvolvimento proximal é um conceito do Vygotsky, até se a pessoa quiser mais informações, é só procurar pelo Vygotsky, que é o seguinte, é aquilo que a pessoa consegue fazer com a ajuda de quem é mais capaz naquela área. Então, assim, a zona de desenvolvimento real é aquilo que você consegue realizar sozinho, sem ajuda, e a proximal é quando você consegue realizar com a ajuda de alguém mais capaz naquela área específica. Tá? Fatologia, página 55, última linha. Poderia falar acerca do objetivo final da metacognição libertária? Sim, a metacognição libertária, então tudo que a gente está comentando da mediação da aprendizagem é para chegar nisso. O que é a metacognição? A metacognição é a pessoa aprender a aprender, ou seja, ela entender como que funciona o processo de aprendizado dela e ela tornar isso cada vez mais efetivo. Se a pessoa também quiser aprofundar mais, eu recomendo no DAC, tem um verbete que chama autometacogniciologia, que vai falar justamente da autometacognição. É o que você estava falando, do aluno entender qual é o atributo que ele está usando. Qual o atributo, qual a função cognitiva, isso aí. Isso, função cognitiva. Isso. Teoriologia, página 55, primeira linha. Poderia fazer um cotejo entre a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, a teoria da inteligência fixa, a teoria da inteligência moldável e o paradigma consciencial? Quais as linhas de conhecimento dessas teorias? Então, a teoria da modificabilidade, da inteligência fixa, moldável e o paradigma.
Sim, a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural é também do Forstein, tá? Ele propôs essas duas teorias, a da aprendizagem mediada e a modificabilidade cognitiva estrutural. A aprendizagem mediada, ela existe para a gente modificar a nossa estrutura cognitiva. E aí, quando a gente faz isso de modo mediado, a gente modifica a nossa estrutura de modo mais permanente. Então, ela permanece ao longo do tempo, aquela modificação. Ela penetra na estrutura como um todo, ou seja, ele fala que mudanças parciais afetam o todo. Então, às vezes, você aprende uma determinada coisa, um modo de funcionamento cognitivo, e aquilo também vai afetar o teu modo de funcionamento em outras áreas. E isso vai gerar mais autorregulação e autonomia. Então, essa é a base da modificabilidade cognitiva estrutural. As outras duas, que é a da inteligência fixa e a inteligência moldável, ela foi proposta por essa psicóloga aqui, Carol Dweck. Tem esse livro aqui publicado no Brasil. O nome é meio comercial, né? Esses nomes, às vezes, meio traduzidos, não são muito bons, mas, assim, a pesquisa dela é bastante séria e ela fala justamente dessa condição. Inteligência fixa, o que que é? A pessoa que acha, tipo Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, e meu QI deu tanto, então eu vou sempre ser desse jeito e não nada que eu faça pode mudar, né? E já quem tem inteligência maleável acha que não, eu posso modificar a minha cognição na medida do meu esforço, daquilo que eu vou me desenvolvendo. Então, eu vou me propor desafios para poder crescer. Então, ela tem bastante estudo, tem muita pesquisa científica sobre isso, vale a pena pesquisar, né? E qual a relação disso tudo com o paradigma consciencial, né? Se a gente for ver essa condição da inteligência fixa e moldável, a inteligência moldável ela está mais relacionada com o que a gente entende da teoria da evolução da consciência, de modo geral, né? A gente está sempre evoluindo, né? Está sempre crescendo. Então, não interessa se eu tenho uma dificuldade hoje, se eu trabalho aquilo, me dedico, eu posso me desenvolver, né? Não sendo necessariamente com excelência nessa vida, numa determinada habilidade, mas em algum momento aquilo vai passar a fazer parte mais da minha natureza, né? Sou professora de sala de recursos multifuncional na área de deficiência intelectual, fazendo o possível para desenvolver a intelectualidade e inclusão dos alunos por meio de adaptações curriculares e atividades diferenciadas. Em Fatologia, página 55, 11ª linha, a seleção e organização dos estímulos propiciando o funcionamento diferenciado da estrutura cognitiva do aprendente. Poderia expandir e também sugerir encaminhamentos de técnicas energéticas? Então, no caso dos alunos com deficiência intelectual, eu também atendo um aluno que tem deficiência intelectual mais assim acentuada, né, um processo cerebral mais comprometido. E eu vejo assim, essa condição da seleção e organização dos estímulos, ela é muito importante, porque no caso da deficiência intelectual, às vezes acontece com a criança muita dispersão. Então, a gente precisa focar um estímulo por vez. Pelo menos é assim que, por exemplo, esse meu aluno funciona. Então, a gente precisa focar em determinados estímulos. Então, por que acontece? Às vezes, ele não consegue diferenciar o estímulo relevante do irrelevante. Isso é uma outra função cognitiva. Então, quando a gente seleciona aqueles que são mais importantes, a gente diz, olha, a gente está tratando disso daqui agora. Você ajuda ele a focar naquilo que é mais importante naquele momento, né? Então, essa é uma técnica bem importante mesmo. E, às vezes, por exemplo, você vai trabalhar com uma figura que tem vários elementos numa página. Às vezes eu faço isso, eu cubro parte da página, porque às vezes ele já está olhando lá no final, sendo que a gente nem começou o começo, entendeu? No início. Então, já que eu quero focar no início, a primeira figura, cobre o restante, vamos trabalhando uma por uma, depois, com o tempo, ele vai se regulando, né? A ideia é poder chegar nesse nível de autorregulação. Agora, com relação às técnicas energéticas, eu acho que assim, o principal, se ela for tenepsista, ou se não for, né, sendo tenepsista, levar para a TENEPS, que eu acho que é uma forma importante de assistência energética multidimensional. E se não for, colocar o nome da criança na TENEPS, ou da turma na TENEPS, né? Porque eu acho que isso ajuda bastante também, né? O processo de doação de energia assistencial, né? Ei, Juvenal. Você ligou? Enquanto isso, eu vou fazendo aqui. Posso?
Tem aqui? Não. Vou fazendo aqui para a gente não perder. Ó. Tendo em vista os problemas de falta de base e interesses dos alunos, que sugestões você teria para a aprendizagem no ensino superior? O nosso amigo. É. Então vamos de novo, olha, tem mais gente querendo saber isso. Tendo em vista os problemas de falta de base e interesse dos alunos, que sugestões você teria para a aprendizagem no ensino superior? Faço dessa pergunta minha, não é isso? É. Então, essa questão do ensino, né, isso é em vários níveis, né, a gente sabe essa dificuldade. No caso do ensino superior, muitas vezes essa deficiência ela precisa ser compensada, né? Algumas faculdades até tem aquelas aulas de reforço. De reforço, alguma coisa para poder incentivar no desenvolvimento de alguma habilidade que ficou ali lacunada, né? Tem até o verbete que chama lacuna da formação cultural, vale a pena também ver esse verbete. Então, assim, no caso do ensino superior, é muito importante a gente procurar entender o que motiva aquele aluno, porque sempre vai ter algo que motiva. E a gente tem que procurar puxar por isso. Né? Que não seja o bar da esquina, não é isso, Flávia? Exatamente, porque às vezes a concorrência é grande. Sim. Mas tem que procurar ver o que motiva. Porque, por exemplo, se a pessoa escolher um curso superior X, Y, Z, ela escolheu por opção, né? Ninguém faz um curso superior, né, escolheu tal curso, porque eu não tenho nada a ver com isso, eu não gosto nada disso. A gente sabe que tem casos de exceção disso, né? Às vezes o pai, a mãe e tal, tem umas influências assim. Mas, em geral, a pessoa escolhe por livre vontade, né? Ela quer fazer uma coisa porque ela vai se dedicar àquilo durante muito tempo da vida dela, né? Então é importante que aquilo seja uma fonte de prazer. Então é importante puxar por aquilo que dá mais motivação. Agora eu queria sugerir, esse processo é complexo, a gente não vai conseguir falar muita coisa aqui agora. Esse livro aqui, que chama O Perfil do Professor Mediador, ele é bastante interessante porque ele cita vários exemplos. O que ele faz? Ele pega as funções cognitivas, que são várias, depois eu posso até fazer um verbete especificamente sobre funções cognitivas, que é interessante aprofundar nisso também. Isso é bom, já temos um verbete aí. Então... E aí, assim, ele destrincha algumas funções e aí ele põe algumas perguntas. Então, por exemplo, ele vai falando assim, presta atenção em cada aluno para que ele aumente o controle da impulsividade e conquiste o maior autodomínio. Aí ele vai e descreve como é que a gente pode fazer isso. Isso está relacionado com qual função cognitiva? Está relacionado com comportamento exploratório, que não é sistemático? Está relacionado com respostas por ensaio e erro, que a gente sabe isso é muito comum, né? Ficar na tentativa e erro e não planeja direitinho aquela atividade. Então, assim, ele coloca várias possibilidades. Então, aí é questão da gente ver as dificuldades, né, que são mais prementes, e ver onde é que a gente precisa atuar, em quais funções cognitivas que a gente precisa atuar. Essa é uma dica boa, né, pro Esse professor. livro é muito bom. Juvenal. Flávia, parabéns pelo verbete, obrigado pelos ensinamentos aí. Aqui em Fatologia, página 55, segunda linha, a limitação intelectual do aluno proveniente da omissão deficitária dos responsáveis nas trocas cotidianas prolíficas de ideias. Isso aí não envolve nível intelectual dos pais ou sim dos responsáveis? Também. Agora, o que acontece é o seguinte, às vezes, os pais, eles até nem têm um alto nível digamos assim, de formação escolar, mas o pai tem uma agudez, às vezes uma perspicácia. Uma sabedoria de vida. Isso. Que a gente tem que considerar, né? Então, assim, não é porque, senão assim seria tudo muito determinista, né? Tipo, claro, meus pais são analfabetos, então não tenho nenhuma condição na vida, né? Então, não é assim. E os casos assim de sabedoria inata, são vários que a gente tem, né? São vários. Que a pessoa não precisa ter grande instrução, vamos dizer. Isso. Mas tem uma grande sabedoria, né, de vida mesmo, né? E de várias vidas ali que já construiu aquilo, né? E entra aí o comprometimento com o conhecimento da criança, né? Como, Juvenal? Não entendi. Entra aí também o comprometimento que o pai
os responsáveis aí têm em relação ao aprendizado da criança. Sim, é o nível de dedicação que eles têm, exatamente. Porque tem meninos que na 5ª série já ultrapassou a intelectualidade dos pais, né? Isso. De certa forma. Uma outra perguntinha, aproveitando aqui, na página 56, enumerologia, última linha. Eu queria que você me falasse sobre esse desafio aqui, do ato de aprender a expressar-se de modo empático, efetivo e compreensível. Isso, é um grande desafio mesmo. Então, a ideia é a gente treinar isso cada vez mais e com perfis diferentes de pessoas, né? Porque às vezes é muito fácil a gente ser empático ou ter o rapport com quem a gente tem afinidade. A questão é a gente treinar essa empatia com pessoas de perfis diferentes e fazer com que o nosso diálogo seja compreensível, né? Então, por isso que a gente precisa ter um dicionário cerebral bastante amplo para poder ver que tipo de vocabulário que eu vou usar, que tipos de exemplos que eu vou dar, né? Mas isso aqui realmente é um desafio para todos nós. Porque muitas vezes você pode ser efetivo e compreensível, mas nada empático, né? Ou exatamente, exatamente. Obrigado, Flávia. Obrigada. Tecnologia, página 55, 2ª linha. Como funciona a técnica do espelho quanto aos autoesforços de imitação positiva? Sim, essa expressão também está no DAC, Infanciologia, né? Essa técnica do espelho é justamente porque as crianças elas tendem a imitar, né, o que os pais fazem, né? Tem até um vídeo bem interessante que chama Children See, Children Do, alguma coisa assim. Criança vê, a criança faz, né? É um vídeo bem impactante, tem no YouTube, quem quiser assistir, que assim, você vê exatamente, o pai, por exemplo, está lá, a mãe está no telefone, o telefone não funciona, joga o telefone no chão, faz o escândalo. A criança já aprende também que é fazendo escândalo que ela, né, resolve as coisas, né? Então, assim, essa questão é muito relevante. Por isso que uma das coisas mais importantes para os pais é a questão do exemplarismo assistencial, né? E isso é uma responsabilidade muito grande. Eu coloco, acho que em binomiologia, a questão do binômio da responsabilidade interassistencial e exemplarismo, né? Porque é isso que vai ficar, né? O exemplo, ele marca muito. Agora, o que é interessante, no caso, tem algumas pessoas que pegam um exemplo e lidam com aquilo como anti-exemplo, né? Então, às vezes, um pai, por exemplo, que fuma, a criança já desde cedo fala, não, eu não vou me meter com isso. Tem isso. Então, não é só porque ela viu que ela vai fazer, né? Às vezes ela toma como anti-exemplo. Eu acho que a gente devia ter aula disso, por exemplo, hoje em tempos de redes sociais, formadores de opinião deviam ter aula sobre isso. Porque muita gente fazendo atividades, posturas e comportamentos meio que equivocados, mas são formadores de opinião, né? Exatamente. Isso é muito sério. Oi, tudo bem? Sim. Gostaria que você falasse um pouco sobre o papel da mediação na aprendizagem no... página 57, Sindromologia, a profilaxia da síndrome da demência gerontológica. Sim, as síndromes demenciais gerontológicas, né? A mais conhecida é o Alzheimer, né? Que hoje em dia é bastante prevalente, né? Essa questão da profilaxia dessa síndrome, ela é tanto o aspecto cognitivo, que a gente falou aqui, abordou bastante, mas também vale a pena a gente destacar que os pesquisadores mais recentemente estão vendo que o Alzheimer também está relacionado com relações sociais. Então, pessoas que por mais que elas tenham estudado muito, porque tem pessoas que têm assim, um alto gabarito intelectual, fizeram doutorado e tudo, e desenvolveram Alzheimer. O que aconteceu com essas pessoas? Então, muitas vezes, ela tem um círculo social muito reduzido. Então, também eles estão vendo que tem uma correlação entre o processo de relações sociais e o desenvolvimento do Alzheimer também. Então, assim, quando a gente falou da questão do afeto e da cognição, isso está tudo junto, né? A gente vai trabalhar cognição, as funções cognitivas, por isso que é importante a gente ter estimulação durante toda a vida, né? A gente entrar no autodidatismo. Até se eu puder destacar, a gente fala...
aqui sobre a questão da matesiologia, eu recomendo assim, fortemente aos educadores, quem estiver assistindo, a ver no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, tem um verbete chamado matesiologia, que é a ciência do ensino. E lá o professor Valdo coloca as 4 fases da matesiologia. As 2 primeiras a gente tem, que é a escola do lar e o educandário, que é a escolaridade formal. Agora, o que depende da gente? Depende o autodidatismo, que é a 3ª etapa, e ele coloca a 4ª etapa, a docência tarística. Então, como é que a gente pode fazer para prevenir esse tipo de demência, por exemplo? É fazer escolaridade formal, mas também sempre continuar com autodidatismo e, de preferência, docência. Polinomiologia, página 56. Como utilizar de forma adequada o polinômio, trejeitos, palavras, tom de voz e óleo pensene na interlocução mediadora? Isso, a gente abordou esse aspecto antes também, e isso é a gente adequar de acordo com a experiência, né? A gente vai testando, então determinada pessoa, às vezes a gente tem que ter um tom de voz diferente, mais acolhedor, mais firme, dependendo os trejeitos, né? Essa técnica do espelho, tem até na psicologia a gente às vezes estuda, às vezes até a forma como você se porta, dependendo de como a pessoa está sentada na sua frente, se você senta-se mais ou menos da forma como a pessoa está sentada, isso é um motivo de gerar empatia. Então, a pessoa, às vezes, cruzou a perna para um lado e sentou de um jeito. Aí você também pode fazer o mesmo movimento. Isso, intuitivamente, também ajuda a gerar essa empatia. Agora, o mais importante de tudo é a intencionalidade, que a gente falou antes, né? Tendo a intencionalidade qualificada, assistencial, a gente acaba se predispondo também às inspirações do amparo para ver qual a forma mais adequada para atuar. Né? Ok, Flávia. Quer a última pergunta? Queria perguntar ali na enumerologia, o último, o ato de aprender a expressar-se de modo empático, efetivo e compreensível. Como desenvolver isso aqui? 3ª vez que tem essa pergunta. Essa deu Ibope, Interessante isso. E, Rosângela, essa a gente abordou bastante, porque, assim, de fato, o próprio Juvenal estava comentando, né? É um desafio a gente ter essa empatia, com perfis diversos de pessoas, né? A gente ser o mais compreensível possível. Mas, para isso, é só a gente se trabalhando mesmo, tendo bastante dicionário cerebral, procurando estudar bastante, procurando ter bastante experiência com perfis diferentes de pessoas, né? Porque a gente vai adquirindo esse traquejo na prática, né? Entendi. Você trouxe várias vezes a questão da afetividade, né? Então, como desenvolver esse processo? Tem alguma técnica na questão da mediação da aprendizagem? Porque você falou várias vezes da afetividade influenciando no aprendizado, na cognição. Eu vejo isso até em mim mesma, quando eu consigo aprender, quando minhas emoções não estão legais, isso influencia na minha cognição. Então, como que funciona? Tem alguma técnica, algum processo específico? Isso, esse processo é bem importante mesmo, Rosângela. Assim, no caso do professor, a gente até sabe, às vezes, traumas, digamos, que a pessoa tem com determinada matéria, diz a ver com o trauma que ele tem com aquele professor, né? Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade em matemática, não pela matemática em si, mas porque, às vezes, um determinado professor de matemática agiu de uma forma não empática e, às vezes, aquilo gerou uma retração, né? Então, a gente tem que estar atento ao nosso processo afetivo e também, quando a gente for interagir com as pessoas, estar bastante atento a esse processo também, né? E procurar, assim, ir tateando, mas sempre indo com essa intenção de fazer o melhor para aquela pessoa. Se a gente entra nesse viés, as coisas elas fluem melhor. Muito bem, então. Flávia, então a gente chegou no nosso final, agradecemos aí a belíssima defesa da Flávia, agradecemos os tertulianos, os teletertulianos e aguardamos vocês amanhã. Muito obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 15 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado, o Cleverson, com grupos volitativos do IPC de Curitiba. Boa tarde a todos. O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia tem o prazer de convidar todos a participar do curso Grupos Volitativos, Excursões Extrafísicas Interassistenciais, que acontecerá em Curitiba, nos dias 1, 2 e 3 de maio.
Esse curso tem o objetivo de estabelecer um ambiente energético parapsíquico otimizado e seguro para o desenvolvimento da projetabilidade lúcida, grupal e interassistencial. A formação de um grupo volitativo parapsíquico é uma das técnicas mais avançadas de assistência extrafísica grupal. Será 3 dias, então, de cursos, 5 técnicas projetivas e 2 campos projetivos interassistenciais. O telefone para contato é código 41 Curitiba 3233 5736 ou pelo e-mail curitiba@iipc.org. Repetindo, o telefone 41 3233 5736. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Economicidade Cosmoética, especialidade Interassistenciologia, e a verbetógrafa Cristina Nievas. Muito obrigado e boa tarde a todos.